Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa. Eu queria enfatizar algumas passagens bíblicas em que há a ordenação ou a sugestão ou a indicação de que as pessoas devem seguir a sua castidade, como os profetas enfatizavam a castidade. Você tem Oséias 2,7, quando ele diz assim: um homem e seu pai vão à mesma jovem para profanar o seu santo nome. Ou seja, um pai e um filho não poderiam jamais utilizar a mesma mulher. Os provérbios 5,20, 6,29, Oséias 4, 12 a 15, também sugere a questão da castidade. E o episódio clássico que a gente vê porque castidade é diferente de celibato. O celibato é a abstinência total de sexo. A castidade não. A castidade você pode ser casado com sua esposa, ser fiel a ela a vida toda e você é considerado casto. Não celibato, porém casto. Então a castidade aí é um sinônimo de fidelidade entre o casal. O homem escolhe, vive sempre para a sua esposa e a esposa sempre para o seu marido. E o erro de Davi lá no 2º livro de Samuel capítulo 11 foi exatamente esse, de se deitar com a esposa do seu general Urias e depois, descoberto, ela engravidou e para que ele fosse encoberto a questão, ele botou Urias na frente das tropas e Urias foi morto. Quer dizer, esse foi o grande erro considerado de Davi e depois Deus envia Natã, o profeta, para condenar e corrigir Davi. E o que é que o Espiritismo fala com relação a essa questão de castidade, iniciação sexual? O Espiritismo trabalha aí, meu caro telespectador, com a lei de causa e efeito. Que a lei de causa e efeito mostra que você colhe, como nós já dissemos no início do programa, tudo que você planta. E o Espiritismo acha que a castidade, a abstinência sexual, por exemplo, Chico Xavier nunca foi casado, mas ele canalizava, como Paulo canalizou, as suas energias sexuais em favor do outro. Quer dizer, ele conseguia sublimar essa necessidade tão fisiológica e tão humana, dedicando essa energia para o outro lado. Emmanuel disse que ninguém brinca impunemente com as sagradas energias do sexo. E ele fala que não deve haver proibição, mas educação e emprego justo ou digno. Na verdade, o Espiritismo apresenta a sexualidade despida, neutra da conotação religiosa e dogmática que consagrou o sexo como pecaminoso, sujo e demoníaco. A visão da doutrina espírita é sempre que a gente tem que ter respeito, cuidado nessa questão. O Espiritismo não legitima o enquadramento da sociedade atual que consubstanciou o sexo como objeto de consumo, um devasso e trivial. As energias sexuais são muito sérias e muito respeitáveis. Ela está sedimentada pela lógica, pelo sentimento, pelo respeito, pelo entendimento, pela fidelidade e amor, a fim de propiciar a excelsitude e a paz, ou seja, um sexo para a vida e não a vida para o sexo. Por isso, Emmanuel, no livro Consolador, na questão 184, psicografada por Chico Xavier, orienta o seguinte: ao invés de educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. Diante das proposições a respeito da questão sexual, é justo sintetizar-se todas as digressões possíveis nas seguintes normas, segundo nos fala Emmanuel. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta. Não podemos impor a questão da abstinência, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Emmanuel acrescenta ainda, não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Essa questão é
fundamental para nós espíritas entendermos que o sexo deve ser visto não como uma coisa impura, não como uma coisa condenável, mas como algo importantíssimo. Para nós que somos reencarnacionistas, sabemos que sem sexo não pode haver reencarnação. Não havendo reencarnação, não há evolução. Não havendo evolução, não há progresso para o espírito. Então o sexo realmente é algo muito importante em nossas vidas, que deve ser sempre visto com respeito, com educação e, acima de tudo, com responsabilidade. Transgrediu isso aí, meu caro telespectador, com certeza virá a colheita. E agora nós temos a última pergunta, abrindo a Bíblia para você que nos assiste, com a última pergunta do programa de hoje, que nos foi enviada. Meu nome é Mauro e eu gostaria de saber se a Bíblia diz que a mulher tem que se casar virgem. Meus queridos telespectadores, se vocês abrirem o Deuteronômio, o 5º livro de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, capítulo 22, versículos 13 a 21, eu coloco que o Deuteronômio é o livro que conclui toda a Torá ou todo o Pentateuco de Moisés. Então ele diz assim: se uma jovem é dada por esposa a um homem e este descobre que ela não é virgem, então será levada para a entrada da casa de seu pai e a apedrejarão até a morte. Então a Bíblia não só naquela época exigia que a moça fosse virgem, e a exigência era tão grande que se por acaso ela enganasse ou conseguisse casar com alguém sem ser virgem, ela seria apedrejada. Não só seria respeitada, como seria assassinada, apedrejada até a morte. Portanto, o Deuteronômio de Moisés é rigoroso, era, naquela época, exigindo que realmente a mulher fosse virgem. Daí, no tempo de Jesus e Maria, quando Maria aparece grávida, José achou que ela poderia ser apedrejada ou morta, porque era uma lei que já existia no Deuteronômio. Portanto, a virgindade era muito importante, segundo o Deuteronômio 22, versículos 13 a 21, que você pode conferir aí na sua Bíblia. Meu querido telespectador irmão, não temos mais tempo para o nosso programa. Fique com Deus, Jesus em seus corações. Até o próximo programa e muita paz.